logo no início, aquele primeiro cântico que Jesus veio da sua glória para nos salvar. Isto é um amor infinito que Deus tem para nós. Em primeiro lugar, quero vos saudar com a paz do Senhor, que é muito importante vivermos com a paz do Senhor. Jesus veio, desceu da sua glória a este mundo para salvar um tão fraco, pobre, pecador como este que está aqui neste momento. Aleluia! Deus ama o homem de tal maneira que desceu da sua glória. Logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que não vou falar nada disso, mas Deus está colocando no meu coração, neste momento, logo no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 25 e 26, diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, homem e mulher os criou. Mais uma vez, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas, quando desceu ou veio da sua glória para a terra, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que ele, quando veio a este mundo, veio na imagem do homem. Não está compreendido? Deus criou o homem à sua imagem, mas quando ele veio a este mundo, na imagem do homem. Deus nos ama, aleluia, glória a Deus. Obrigado por nosso amado pastor João Melo, que é dever nosso de continuar a orarmos pelo servo do Senhor. Não estou aqui para elogiar o homem, mas a Deus. Pastor Rafael também, nós devemos orar por ser servo, assim posso dizer que ele é o nosso missionário. Vamos falar assim. Porquê é que digo vamos orar pelos servos do Senhor? Porque tem várias Bíblias, como os irmãos também têm, com certeza. E a minha última Bíblia ao pastor João. Alguma coisa que eu tenho engatado, eu chamo o nosso amado pastor João e 99.9.9 tem a resposta para mim. Glória a Deus! A honra e glória é para Deus! Glória ao nome de Jesus! Agora, nesse momento, eu queria convidar os irmãos que abrissem as vossas Bíblias na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 ao 14. Mesmo no tempo de chuva, de um pouco frio, a igreja está reunida em nome de Jesus. E a Bíblia diz, onde está 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Jesus está presente no meio da sua igreja. Os irmãos, se encontrarem, digam amém, por favor. Efésios, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Vamos começar a ler a nossa Bíblia. O nosso irmão aqui fala português? Mais ou menos? Mas, de qualquer maneira, bem-vindos em nome do Senhor. Esta é uma bênção para você, está bem? A sua família. Em nome de Jesus. Então a palavra do Senhor diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós outros graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. E ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito e o bom propósito, que é a mesma palavra, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que vistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e eterno Pai, com toda a sinceridade e humildade do nosso coração, estamos perante dos teus olhos, Senhor, que nada podemos esconder aos teus santos olhos, Senhor. Eu te peço, Senhor, que venhas visitar a tua igreja, Senhor, abençoando-os, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu que estou, Senhor, perante dos teus olhos também, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade, Senhor. Não a minha vontade, como assim falou João Batista, que a minha vontade seja diminuída e a tua vontade seja aumentada nas nossas vidas, Senhor. Pai, a igreja não é de ninguém, mas é do Senhor Jesus, aleluia. E te agradecemos neste mesmo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje queria vos falar, tinha preparado uma mensagem no início de uma mensagem para a igreja que seria o arrebatamento da igreja. Mas Deus trocou-me esta palavra. Não sei a razão, mas tudo sabe Deus. Então, levei-me aqui esta carta a Efésios, onde todos nós bem sabemos claramente que foi o apóstolo Paulo que a escreveu quando estava num hotel de 5 estrelas? Não. Na prisão, em Roma. Então o apóstolo Paulo, quando estava em Roma, prisioneiro, escreveu tanto a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, e há um outro teólogo que diz que também é muito possível escrever-se segundo a carta a Timóteo. Mas eu não tive tempo de me perceber de ir um estudo, ou de fazer um estudo sobre se foi Timóteo ou não também, mas essas 4 cartas de certeza que foram, mais uma vez, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Então, essas 4 cartas podem ser chamadas também de cartas da prisão. Esta de Efésios pode ser chamada carta da prisão, pode ser chamada carta aos Efésios e carta do terceiro céu. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta nos anos 59, 60, algumas versões dizem no ano 61, 64, depois de Cristo, números
na palavra de Deus é aproximadamente, não são exatamente o correto. Então, esta carta do apóstolo Paulo é uma carta poderosa. O apóstolo Paulo escrever esta carta e, com a ajuda do Espírito do Senhor, me percebi que existe nesta carta de Efésios as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Espírito Santo. Porque do versículo 3 a versículo 6, vamos reparar, analisar e compreender com o Espírito de Deus que estas são as bênçãos do Pai. Do versículo 7 ao 12, vamos analisar e compreender e receber em nome de Jesus que estas são as bênçãos do Filho. Então, por último, versículo 3 e 14, são as bênçãos do Espírito Santo. Portanto, esta carta de Efésios, com 6 capítulos, é dividida em duas partes, duas fases. Fase 1, fase 2, ou parte A e parte B. A parte A, que é do capítulo 1 ao 3, vamos dizer que é a chamada da igreja. E a parte 2, a parte B, que vai do capítulo 4, o 5 e o 6, será chamada a conduta da igreja. Conduta da igreja, como está escrito no capítulo 4, logo no versículo 1, é como a igreja deve de andar perante o Senhor. No capítulo 5, versículo 1 novamente, é como a igreja deve de andar imitando a Deus. E por último, capítulo 6, novamente no versículo 1, como a igreja deve de andar em obediência para diante de Deus. Mas hoje só vou falar do capítulo 1, da primeira parte da carta. Então, esta epístola aos Efésios tem duas características dignas de serem ressaltadas, elevadas, destacadas. Primeira delas, ela retrata a igreja do ponto de vista mais amplo do que qualquer livro na Bíblia. Esta carta de Efésios é mais alta, mais elevada do que qualquer livro nas Sagradas Escrituras, escrita pelo grande servo de Deus, Paulo de Tarso. Quando falamos em amplo, o apóstolo Paulo escreveu essa carta a dizer que é uma carta de amplo, ele já estava a prever o futuro. Ele vai mais além do que os outros livros da Bíblia. Então, a primeira, ela retrata a igreja do ponto de vista mais amplo de que qualquer livro na Bíblia, usando e demonstrando-a seu valor no plano de Deus. E a segunda característica é a carta usa a frase em Cristo. Tudo feito. Novamente, qualquer livro na Bíblia usando e demonstrando seu valor no plano de Deus, mas tudo em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, como também facilmente ser dividido em duas partes. A, que já chamei a igreja, já expliquei isso, já falei isso aos irmãos. Então, somos a origem da igreja e andamos em submissão, porque na mente de Deus a igreja sempre tem sido parte do seu plano, mesmo antes da fundação do mundo. Deus ainda propõe que a igreja seja formada de todas as tribos e línguas. Esta epístola, que conhecemos como dirigida aos Efésios, provavelmente foi dirigida às igrejas da Ásia Menor, pelo menos algumas igrejas da Ásia Menor, incluindo a igreja de Laodiceia. E podemos confirmar isto
Em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, está lá a igreja de Laodiceia. Então, essa carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios foi sem ter endereço. Não havia endereço para essa carta. Ela só foi enviada para os Efésios. Não foi especificamente para uma igreja. Foi para os Efésios. Então, como é que eu posso falar desta carta sem endereço, sem ser endereçada? Então, para me resumir este assunto desta carta aqui, a melhor coisa que eu posso falar e dizer aos irmãos é: esta carta foi escrita aos santos fiéis em Cristo Jesus em qualquer parte do mundo. Logo que estejamos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Para quê? Para chegarmos à cidade celestial. Então, o título dessa mensagem, para mim, falar ou explicar um pouco melhor, é a unidade de igreja em todos os povos e raças são um só em Cristo. Mais uma vez, em todos os povos e raças, como li anteriormente, tribos e línguas. Essa carta é escrita para o mundo. Logo após a situação, como logo no versículo 1, logo após esta saudação à Epístola aos Efésios, esta carta, ou este capítulo, transforma-se num salmo de louvor. Do 3, versículo 3 ao 14. Vamos ver que este salmo, na sua forma original, que era a forma grega, é a bênção mais longa na Bíblia, porque divide-se em 12 versículos. Mas, na realidade, traz só um pensamento à igreja. Qual é o pensamento? As bênçãos espirituais da igreja em Cristo, como está escrito no versículo 3. Então, o tema desta epístola, a carta, é tão maravilhosa, porque ela é a igreja. E quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, que somos nós. Mas o Criador, o sustentador, o Senhor da igreja é o cabeça, que é o Jesus, Senhor Jesus. E quem é este corpo? Este corpo é a igreja de Jesus. Então, se somos o corpo de Jesus, somos o templo do Espírito Santo. E se somos o templo do Espírito Santo, a igreja do Senhor deve de andar em união, em submissão e em obediência, em santificação, para um dia chegarmos aos lugares celestiais, mesmo que seja por dificuldades, passando lutas, por provas, seja aquilo que for, não é pelo nosso poder, não é pelo nosso pensar, não é pelo nosso saber, nem pelos nossos méritos, mas sim pela graça do Senhor Jesus, porque quando Deus glorifica, Ele glorifica, quando Deus purifica, Ele purifica, aleluia, mas quando Deus salva, Ele salva, quando Deus está conosco, Ele está conosco, se estamos fracos, Ele é a nossa força, se estamos tristes, Ele é a nossa alegria. Então a igreja, passando por todos os problemas, lutas, no vale da sombra da morte, não temerá, porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, a igreja unida pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, para a honra e glória de Deus, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da vitória, o Deus da vitória, o Deus da vida, o Deus que nos ama, que é teu seu Filho, entregado na cruz do Calvário, para mim, para ti, ter vida, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Honra para o Senhor. Aleluia. Nós servimos um Deus de vitória. Aleluia. A igreja não tem derrota, porque já vencemos o inimigo pelo sangue de Jesus.
Aleluia! Glória a Deus! Santo e maravilhoso é o Senhor. Santo Deus! A igreja tem que estar unida. Alguém ainda tem na sua mente que a igreja é minha, a igreja é daquele, eu tenho 10 mil membros, eu tenho 5 mil membros, eu tenho 500 membros. A igreja não é tua, que seja 1 milhão de membros. A igreja foi comprada, foi pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Então nós pertencemos à igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é tão bom. E eis que não é nada bom. Se fosse a única pessoa que vivesse neste mundo, Deus, mesmo assim, ainda dava o seu filho na cruz do Calvário para este pobre pecador, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Guarda, Senhor amado, guarda aquilo que tens para ti. Deus tem uma bênção especial para cada um de nós. Espera no Senhor, aleluia. Oh, Santo Deus, a palavra do Senhor é poderosa quando Deus diz: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares por águas fundas, não te afogarás. Aleluia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Esse é o Deus, o Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Pai, é o Deus da igreja de Jesus. Aleluia. Então, do versículo 3, aleluia, do versículo 3 a 6, são as bênçãos do Pai, do 7 a 12, as bênçãos do Filho, e o 13 a 14, as bênçãos do Espírito Santo de Deus. Então, a obra do Pai na redenção dá origem ao seu plano eterno. Deus planejou a redenção antes da fundação do mundo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos santos e verdadeiros adoradores perante Ele, nós temos que ser santos e verdadeiros adoradores perante Ele, pronome, perante Deus. Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele é Espírito. E Ele só busca aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. E eu creio com todo o meu coração que é isto que nós estamos a fazer aqui esta manhã. Não viemos aqui por algum caso. Viemos aqui porque o Espírito do Senhor tocou no nosso coração, na nossa mente e nos trouxe à casa do Pai Celestial para assim juntos honrar, glorificar, exaltar o Todo-Poderoso. Aleluia. Então, o Pai que abençoa neste momento é que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Veja agora. Ele nos elege em amor. Versículo 4. Predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, por sua vontade. Versículo 5. E também, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, esse serei para vós pais, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E nos dê gratuitamente da sua graça em ser filho. Versículo 6. Nos abençoa no passado e continua abençoando com a bênção de glorificação, Romanos 8,17, a bênção de comunhão uns com os outros, Atos 2,42, e a bênção de união, sendo a igreja uma só em Cristo, como está escrito em Salmos 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quem são os irmãos? A igreja de Jesus deve viver
Em união, glória a Deus, para a honra e glória do Deus Pai. Então, agora vamos falar nas bênçãos do Filho. Logo no início, por Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo pelo homem, houve logo separação entre o homem e Deus. E quando houve esta separação, nós já não podíamos ter comunhão com o Pai. Mas através do Filho Jesus, temos a redenção pelo seu sangue e as riquezas da sua graça. Portanto, o sangue de Jesus justifica o pecador. Romanos 5,9 oferece acesso ao santuário celestial. Hebreus capítulo 10, versículo 19. E é poderoso para purificar. 1 João 1,7. E o sangue de Jesus é poderoso para vencer. Pelas riquezas da sua graça, o nosso pecado é perdoado. Porque o pecado nos faz pobres, mas a sua graça nos enriquece. Então digo ao pobre novamente, eu sou rico em Jesus. Digo ao fraco, eu sou forte em Jesus. Nas riquezas da sua graça, somos o que somos pelas riquezas da sua graça, chamados filhos de Deus, pelas riquezas da sua graça. E um dia a igreja se sentará com Cristo nas regiões celestiais pelas riquezas da sua graça. Tudo pela graça de Jesus. Esta redenção nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Somos feitos sua herança. A igreja é o tesouro mais precioso de Deus. A igreja é o tesouro em quem Deus se deleita mais. E tudo é realizado conforme o conselho da sua vontade. Tudo é feito ou realizado conforme o conselho da sua vontade. Por isso, o apóstolo Paulo claramente afirma no versículo 12 que o propósito pelo qual recebemos estas bênçãos é a fim de sermos louvor para a sua glória. A igreja é louvor para a glória de Deus. Glória a Deus. Estou quase terminando. O relógio não para. Mais 2 minutos. Já vou terminar com as bênçãos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, consolando-nos, igreja, consola a igreja quando falamos em novas línguas e quando somos batizados nele. É ele quem distribui numerosas bênçãos, dando diferentes dons à igreja. O Espírito Santo dá-nos dons de revelação, dons de poder, dons de línguas. Falta a igreja usar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Em João 14, 16, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E João capítulo 15, versículo 26 diz: Quando vier o Consolador que é da parte do Pai, vos enviarei o Espírito da verdade que procede do Pai. Ele testificará de mim. E como nós somos o templo do Espírito Santo, temos a bênção, temos o poder, temos a ousadia de pregar Cristo e testificar de Cristo Jesus em qualquer parte do mundo, quando estamos cheios, cobertos e protegidos pelo Espírito do Senhor. Jesus roga ao Pai para enviar o Consolador, o Espírito Santo, para a igreja. Agora, os irmãos que vejam e reparem nisto. Jesus roga ao Pai e o Pai envia o Espírito Santo para a igreja. E agora, a igreja que tem o Espírito Santo, que veio do Pai, agora a igreja com o Espírito Santo glorifica a Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, a igreja, como eu digo, pode passar aquilo que quiser passar, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Tudo
ou em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O Espírito Santo é o Consolador para abençoar a igreja. O Espírito Santo é o Consolador para consolar, para levantar a igreja, para guardar a igreja, para proteger a igreja. Mesmo a igreja atribulada, angustiados, desanimados, abatidos. Mas se a igreja está unida, se houver união entre o povo de Deus, aqui, Portugal, Açores, China, Itália, França, aonde quer que seja, a igreja de Deus, se é uma só, está unida em nome de Jesus, nunca seremos destruídos, porque Jesus falou estas palavras, mesmo que se levante todos os demônios do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus? Porque somos protegidos, somos selados, fomos selados com o Espírito Santo de Deus para perder, para ser destruídos? Nunca! Jesus falou novamente, mesmo que se levante todos os demônios do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque somos protegidos, selados pelo Espírito Santo de Deus, para sempre, em nome de Jesus, vencer pelo Cordeiro, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Pai, pela misericórdia e graça de Jesus e o poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vencemos. Aleluia. Irmão José Furtado, por favor. Glória ao nome de Jesus. A igreja de Jesus tem todo o poder para vencer no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Punha-se de pé, por favor. Glória ao teu nome. Yes. Oh, glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, Senhor. Obrigado. Continua abençoando, Senhor, dando graça, dando sabedoria, Senhor, para trazer essas mensagens à tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, porque sabemos, Senhor, que em Ti, Senhor, há graça, há poder, Aleluia. há salvação, Senhor, há redenção, Senhor. Yes. Oh, Senhor, graças ao Teu nome, Senhor, porque o Teu Espírito vive em nós, Senhor. Amen, Fomos Pai. selados pelo Teu Espírito, Senhor. Glorificado o Teu nome, Senhor. Não há riquezas deste mundo, não há nada deste mundo, Senhor, que se possa comparar àquilo que Tu nos dás, àquilo que Tu tens Amen, guardado para nós. Por isso nós Te louvamos, Senhor, nesta manhã, Senhor, e Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, Senhor. Amen, Pai, Continua, Tua igreja. Pai, dando graça à Tua igreja, Senhor. Pai, no nome de Jesus, No nome Senhor. do Senhor E Jesus. essa mensagem possa chegar lá fora, Senhor, e abençoar aquele que o ouve ou aquela que o ouve, Sim, e sim, salvar para a Tua glória. Pai, é no nome de Jesus que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Pai. No grande nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos em paz, com o poder de Deus, a graça de Jesus e a proteção do Espírito Santo. A igreja vence em nome de Jesus. Vamos em paz.